nossa videoaula. Tá claro? Vamos ver essa questãozinha da Sesgran-Rio. E deixa eu colocar uma observação. Essa questão, na verdade, não foi aplicada pela Sesgran-Rio. Essa questão me foi enviada por um leitor do nosso site, e essa questão é da banca, né, de questões da Sesgran-Rio, né? E a Sesgran-Rio é a banca examinadora responsável pela formulação dessa prova da Casa da Moeda. Então, pelo menos essa prova de 2012 será, né, efetuada pela Sesgran-Rio. E aí, essa é uma questão que aparece, né, nesse banco de questões da Sesgran-Rio. Eu acho que é interessante a gente tentar resolvê-la. Pode ser que apareça uma coisa parecida, né, mas o importante é que está no espírito da banca examinadora, que no caso é o Sesgran-Rio. Vamos lá então? Olha só, eu tenho aqui duas balanças, perfeito? Olha lá, vamos ler a primeira questão, né? Na figura abaixo, as duas balanças estão equilibradas. Então, se ele está dizendo que está equilibrada, quer dizer, essas duas massas A equivalem a essas três massas C. Essas duas massas C equivalem a essa massa B. Está tudo equilibradinho, perfeito? E ele pergunta o seguinte: a razão entre as massas das caixas identificadas pelas letras A e B nessa ordem é expressa pela fração. Bom, vamos ver isso. O detalhe aqui é o seguinte: sempre que aparecer balança, gente, a ideia que a gente quer dar é o seguinte: igualdade. Ou seja, a massa de 2A é igual à massa de 3C. Na segunda balança, a massa de 2C é igual à massa de B. Perfeito? E dessa forma eu posso escrever da seguinte maneira. Olha só, ele quer saber a razão entre as massas A e B. Vamos ver se a gente consegue fazer. Olha só que interessantinho aqui. Bom, na primeira balança, a gente percebeu, né? Eu posso escrever como 2A, ou seja, a massa de 2 quadradinhos A equivale a 3C, a massa de 3 vezes C. Perfeito? E na segunda balança eu posso escrever que a massa B é igual a 2 massas C. Está claro isso? Ele quer a razão entre A e B. Ou seja, e a razão entre A e B será, ó, ele quer A sobre B. Quem é o A? Eu sei que 2A é 3C, então não fica difícil descobrir que o A é igual a 3C sobre 2. E aí vou pedir a vocês, como é que eu encontrei isso, né? Como é que eu fiz? Olha só a coisa fácil. A gente sabe, eu tenho duas igualdades. Se eu dividir ambas por um mesmo número, eu não altero a igualdade. Então eu dividi ambos por 2. Ó, 2 com 2 vai cortar, vai ficar A é igual a 3C sobre 2. Olha lá, A é igual a 3C sobre 2. Perfeito? Ele quer a razão de A, por isso que eu calculo o valor de A. E na segunda balança eu tenho B, a massa de B, igual a 2 massas de C. Perfeito? Então, olha só, ele quer a razão entre A e B, então eu escrevo A sobre B, ou A está para B, já que estamos falando em razão. A está para B, assim como, ó, 3C sobre 2, que é o valor de A, está para 2C, que é o valor de B. Perfeito? E agora, gente, é um algebrismo bem facinho, né? A está para B, assim como, gente, dividir frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Foi isso que eu fiz. A primeira é 3C sobre 2, vou multiplicar pelo inverso. O inverso de 2C é 1 sobre 2C. Tá claro? Então, A está para B, assim como 3C vezes 1 está para 2 vezes. Posso cortar e eu fico enquanto, ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, A está para B, assim como 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4, A está para B, assim como 3 está para 4. Acabei de descobrir que a razão entre as massas A e massa B é 3 para 4. Perfeito? E a nossa resposta correta seria a letra C. Tá claro isso? Vamos lá em cima ver se é isso mesmo, ó. Olha lá ela aqui, ó. Resposta certa, letra C. Perfeito? Quem lhes falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam a sua visita. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer explicar a vocês essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido essa questãozinha de balança. Qual é o grande lance? É entender que balança equilibrada igual. Há uma igualdade, não é isso? Balança equilibrado é uma igualdade, não é isso? Quando eu boto 3 quilos de arroz e o feirante bota 3 pesos, né, o peso equivalente a 3 quilos, ela fica equilibradinha. Então a ideia é o quê? 3 quilos é igual a 3 pesos. Então sempre que as balanças estiverem equilibradas, o nosso sinal é de igualdade. E deixa eu dar um lembrete aqui interessante, porque muito aluno pode achar o seguinte: bom, mas isso aqui eu posso fazer por sistema, professor, não posso? Pode. Mas você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. E aí o detalhe é o seguinte, vamos lembrar um pouquinho de sistema. Eu tenho aqui, ó, duas equações, são duas balanças, cada uma é uma equação, perfeito? Ó, 2A é 3C e na outra 2C é igual a B. E aí eu falo o seguinte,
essa equação, esse sistema de equações é indeterminado. E por que é indeterminado? Pelo seguinte, eu tenho 3 incógnitas, A, B e C, e tenho apenas 2 equações. Então isso caracteriza um sistema indeterminado. O que eu quero dizer com indeterminado? É que eu não terei condição de saber quanto vale A, quanto vale B, nem quanto vale C. Eu posso imaginar valores para A, B e C, mas nunca determiná-los com certeza. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Vamos supor que o C seja 2. Então eu teria assim, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Se aqui é 6, cada um desses dois, ó, cada um deles aqui será 3, para ficar 3 mais 3, 6. Então descobri que o A é 3, o C é 2. Não, o C é 2, ó. 2 mais 2, 4, e o meu B é 4. Isso o quê? Para C igual a 2, eu teria valores de A e de B. Se eu fizesse C igual a 10, por exemplo, vamos dar um exemplo, C igual a 10, ó, 10 mais 10 mais 10, 30, cada um deles valeria 15, né? Se o meu C é 10, ó, 10 mais 10, 20, o meu B seria 40, tá certo? Então não tente fazer por sistema, porque você vai cair realmente, novamente, né, numa indeterminação. Perfeito? Então, o que eu tenho condição é saber relações entre eles, e realmente o que o problema pediu era a relação entre A e B. Espero que vocês tenham entendido, foi um prazer. Quem falou foi o professor Luiz Fernando Reis. De onde mesmo, gente? Aqui está escrito aqui embaixo, no rodapé do nosso vídeo. www.matematicamuitofácil.com